Havendo número legal, declaro aberta a sessão deste CRRN dia 8 de maio de 2018. Ato da sessão anterior, no silêncio, eu dou por aprovada a unanimidade. Expediente, não temos? Não temos, né? Alguma proposição de qualquer dos senhores? Eu não tenho, presidente. Então vamos à ordem adicional. O recurso eleitoral 6208 de Natal, quarta zona eleitoral, da relatoria do embargador Ibanez Monteiro, recorrente União Federal, Fazenda Nacional, recorrido M. Fátima G. Aloysio M.E., recorrido Maria de Fátima Garrido Aloysio e também Ministério Público Eleitoral. Doação de recursos acima do limite legal, pedido de anulação de processo. Vossa Excelência tem a palavra. Em mesa, Excelência? Em mesa, presidente. O recurso interposto pela União, por meio da Procuradoria da Fazenda Nacional, a decisão proferida pelo juiz da quarta zona, que julgou procedente a ação anulatória de multa eleitoral ajuizada por Maria Fátima G. Aloysio M.E., em desfavor da União. Nas razões, afirma que não foi aperfeiçoada a citação da Fazenda Nacional, tendo em vista o envio de expedientes sem efetiva vista dos autos físicos. Ao final, pugna pela nulidade do processo a partir do ato de folha 129, a fim de realizar nova citação com vista integral dos autos. A folha 16270, a recorrida M. Fátima G. Aloysio M.E., assevera que o ofício 168, na verdade, informa que os autos do processo foram efetivamente encaminhados. Igualmente, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso em razão da ausência de nulidade a ser sanada. Com vista dos autos, a Procuradoria Regional opinou pelo desprovimento do recurso e assim é o relatório, senhor presidente. Advogado tem a palavra. Senhor presidente, eu não posso falar pelos demais, eu estou votando pelo desprovimento do recurso da Fazenda Nacional. Se os demais não divergirem, penso que poderia dispensaria. Oral, né? Mas primeiro vamos ouvir os demais, porque se houver divergência, Vossa Excelência fica à vontade. Pois não. Os demais, então, ministro, os demais estão tendo acesso ao voto? Não. Tem alguma divergência? Não. Libera o voto, senhor corregedor. Assim é demais. Ele está pedindo. Pois não, veja o microfone aí, por favor. Só para fazer uma observação, no sentido de agradecer, inclusive, a manifestação da Procuradoria do Ministério Público Federal, porque a doutora Cibele, ela atentou para um detalhe que nem eu mesmo tinha me apercebido. Existem as folhas, porque eu faço referência a um ofício onde a quarta zona eleitoral encaminha o processo e diz claramente: encaminhamos os autos do processo número tal para manifestação acerca do pedido das requerentes. Então, o ofício já falava isso nos autos, né? E tem a assinatura da servidora da Procuradoria da Fazenda Nacional que recebeu esse ofício. E eu gostaria de agradecer ao Ministério Público por ter atentado a um detalhe que nem eu tinha percebido, que existe um carimbo no processo mostrando que essa mesma servidora, ela recebendo os autos. Então, não tem dúvida, não houve vício de citação da Fazenda Pública Nacional, né? Ela teve acesso aos autos, os autos foram entregues lá no dia 21 de julho de 2017, às 14h45, conforme recebido. Então, em razão disso, eu agradeço à Corte, né, essa oportunidade de fazer essa manifestação e agradecer a doutora Cibele. Todos anulam o voto do relator, então? Sim. Relator. A unanimidade no termo do voto do relator. Ainda com o desembargador Ibanez, recurso eleitoral 49619 de Açu, recorrente Francisco Xavier da Silva, pressão de contas. Vossa Excelência tem a palavra. Este, senhor presidente, se refere à decisão que desaprovou a prestação de contas. A minha suspeição, a Sul, não é isso? Sim, a Sul. Suspeição. Pois não. Tá. Então, decisão do juiz da zona 29ª, que julgou desaprovadas as contas do candidato referente às eleições de 2016. Consta dos autos, doação estimada em dinheiro de um veículo, com motorista incluso, feita por Raniele Souza Martins, no valor de R$ 3.120.
Alega a recorrente, inciso, que a decisão foi proferida mediante presunção do cartório eleitoral e da juíza da 29ª Zona de que o veículo foi dirigido pelo terceiro João Batista Bento. Informa que não foi devidamente notificado para esclarecer o possível defeito em discordância com o princípio da não surpresa e que o veículo foi dirigido pelo próprio candidato ao constatar que a doadora não possuía carteira nacional de habilitação, não havendo, então, afronta ao artigo 19 da Resolução 23463, nem à Lei das Eleições. Na sentença, a juíza entendeu que houve uma doação de serviço de terceiro, em consonância com o parecer do cartório eleitoral e em discordância com o disposto no artigo 19 da Resolução TSE, e que a ausência de documentação que sanasse ou explicasse devidamente a irregularidade caracterizou uma omissão de recursos e despesas que gerou a desaprovação das contas do candidato. Pleiteia, por fim, o provimento do recurso a fim de aprovar as contas, ainda que com ressalva. Instada a se manifestar, a Procuradoria opinou pelo provimento parcial do recurso para aprovar com ressalvas as contas, sustentando que a irregularidade não decorreu de dolo ou má-fé do recorrente, tampouco prejudicou a análise da arrecadação e da aplicação do recurso, decorrendo de desatenção para com as normas legais, sendo o conjunto das contas prestadas rígido. Informa ainda que João Batista Bento exerce profissão de motorista, conforme pesquisa no RAIS Trabalhador, das ocupações exercidas por este entre 2005 e 2015, e que por isso teria condições, em tese, de doar seus serviços, o que reforçaria a tese de que o vício se deu por desatenção e não por dolo ou má-fé. E sustenta que o valor é irrisório, merecendo, portanto, a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. E assim é o relatório, senhor presidente. Execução relatório. Aprovado. Senhor presidente, eu faço a análise. A questão é apenas esta da doação do trabalho do motorista e, ao final, eu concluo assim, por se tratar de irregularidade insanável, afasto a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Diante do exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria Regional, voto por desprover o recurso. Veja que a discussão é só em relação à doação do serviço também. Mas eu entendi, não sei se os demais concordam com essa compreensão, de que é uma irregularidade insanável deixar de constar a doação do serviço, independentemente do valor que corresponda a esse serviço. Assim é o voto, senhor presidente. Vamos ouvir o entendimento dos demais. Algum pedido de esclarecimento, alguma divergência? Todos anuem o voto do relator, então, a unanimidade no seu voto do relator. Temos aqui o recurso eleitoral 17545, que não vai poder ser julgado, pois é da relatoria do juiz Ricardo Tinoco de Góes. Esse da doutora Berenice Capuchô exige quórum completo, é esse 36923 de Na realidade, de Santa Cruz. eu estou retirando de pauta, porque só pode ser adiado uma sessão, né? Na próxima sessão, doutora Adriana, também não vai ser possível o seu comparecimento. E imediatamente estou encaminhando para a inclusão de nova pauta. É o 36923. É. Esse também é o caso do Dr. Smith, esse de Equador, 24, é o 44875, exige quórum completo também, esse? Não, senhor presidente, esse processo não exige quórum completo, porém, eu recebi um requerimento do advogado, recebi no final do dia de ontem, trouxe... É o de Equador. O processo de Equador. Noieide, né? Noieide, Cleber, e o advogado, que é o único que está habilitado em defesa da parte, ele fez um requerimento no final do dia de ontem, juntou inclusive uma certidão de que ele tinha uma audiência de instrução em outro feito no interior da Paraíba, é um município que fica a quase 300 quilômetros daqui, teria essa audiência hoje pela manhã, tem uma certidão, foi verificado devidamente, e eu estou deferindo aqui o pedido dele de adiamento, então, consequentemente, eu estou retirando de mesa para julgamento na próxima sessão, na quinta-feira. Não precisa retirar de pauta, porque eu trago na quinta-feira. E gostaria apenas de registrar na ata que eu estou deferindo o pedido de adiamento. Correto, formulado. perfeitamente. Perfeito.
O recurso eleitoral 422-93 de São Gonçalo do Amarante, 51ª zona eleitoral, da relatoria do juiz Valdemir Soares Capistrano, onde é recorrente do Ministério Público Eleitoral, recorrido Pablo Rodrigo Irineu de Alcântara, prestação de contas. Posso ler a palavra. Senhor presidente, trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra a sentença do juiz da 51ª zona eleitoral, que aprovou com ressalvas as contas de campanha de Pablo Rodrigo Irineu de Alcântara, candidato eleito no último pleito para o cargo de vereador de São Gonçalo do Amarante. Em amparo à sua pretensão de reforma, o parquê sustenta que, apesar de ter ensejado apenas a aposição de ressalvas, o valor irrisório estimado para os serviços advocatícios é falha que, no conjunto contábil, enseja a reprovação das contas. No outro pórtico, refuta a reconhecida pela sentença, capacidade do candidato, ora recorrido, de fazer frente ao financiamento de sua campanha. Nesse sentido, expende a argumentação segundo a qual os documentos juntados pelo prestador não logram demonstrar sua capacidade financeira. Aduz ser facilmente perceptível a tentativa de emendar a prestação de contas originária. Para tanto, juntou-se um contrato de locação de veículo automotor sem firma reconhecida, que superestima os valores praticados no mercado. Segundo argumenta, ainda que isso seja superado, não há comprovação de que efetivamente o ajuste foi adimplido, especialmente ante a inaptidão probatória dos documentos juntados para esse fim, os extratos bancários. Haja vista que não restou comprovado o alegado enlace matrimonial do recorrido com a titular da conta bancária supostamente utilizada para o recebimento dos pagamentos da locação. Intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões e a Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer pelo provimento do recurso. E é o relatório, senhor presidente. Indução relatório, aprovado. Colhe-se como incontroverso que o candidato apresentou documentação relativa à prestação de serviços advocatícios estimada em R$40. Igualmente, verifica-se que o candidato declarou ter doado a integralidade dos recursos financeiros recebidos pela sua campanha, precisamente R$16.660, equivalente a 70,07% do total da receita auferida na campanha, que foi de R$23.776. Quanto ao primeiro ponto, a questão da valorização dos honorários advocatícios doados, cumpre de logo afastar a assentada irregularidade. É que, a despeito de subestimada, a doação em foco se refere à prestação de serviços advocatícios relacionados à apresentação da própria prestação de contas, o que, segundo a jurisprudência, não caracteriza gasto eleitoral. Além da circunstância de se tratar da única operação dessa natureza, corrobora essa assertiva a procuração firmada em data posterior às eleições. A procuração que consta dos autos e que deu ensejo a essa nódoa na prestação de contas, ela é de 20 de novembro de 2016, ou seja, em data bem posterior à data das eleições, mostrando claramente que não é gasto eleitoral, e sim gasto exclusivo da prestação de contas. Por isso eu afasto essa irregularidade na análise da prestação de contas. Não obstante, o mesmo não se verifica no tocante ao segundo apontamento, pois, de fato, este constitui falha de gravidade e repercussão sobre as contas, não suscetível de mitigação pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Com efeito, o candidato não logrou demonstrar a capacidade econômica para financiar 70% de sua campanha, o que caracteriza falha comprometedora da consistência e confiabilidade das contas prestadas. Haja vista impedir a Justiça Eleitoral de apurar a real origem dos recursos utilizados na disputa eleitoral. Na origem, o candidato recorrido apontou duas fontes de rendimentos. A primeira, consistente na atividade profissional informal exercida no ano de 2015. E a segunda, por sua vez, diz respeito à locação de um veículo automotor durante o ano de 2016. Todavia, os documentos coligidos não corroboram a versão apresentada. A uma, porque, como bem observado pela Procuradoria Regional Eleitoral, conforme declaração tempestivamente apresentada à Receita Federal, os rendimentos auferidos pelo recorrido em 2015, no total de R$ 34.644, se mostram deveras modestos para fazer frente à doação eleitoral em debate, no valor de R$ 16.660, e também as despesas ordinariamente necessárias à subsistência durante um ano inteiro, que foi o ano de 2015. De frisar ainda a inexistência de quaisquer informações acerca de saldo em conta bancária
ou mesmo algum tipo de aplicação financeira ao fim daquele exercício, o exercício 2015. Há duas porque não há suporte probatório apto a respaldar a suposta renda auferida em 2016, que decorreria da alocação de um veículo automotor durante todo aquele ano. No particular, foi apresentado um contrato sem firma reconhecida de locação de um Fiat Siena 1.4 ano 2008, de propriedade do candidato recorrido, no valor anual de R$ 32.400, o que daria um valor mensal de R$ 2.700 pelo aluguel desse veículo. É de todo evidente que esse documento desperta fundada dúvida quanto à sua autenticidade, dada a falta de firma reconhecida e a amigável valor da alocação. Tal compreensão, a propósito, não é infirmada pelos extratos bancários juntados pelo prestador, porquanto, para além de espelharem o adimplemento apenas parcial do aludido ajuste, dizem respeito à conta bancária de titularidade de pessoa estranha à relação contratual. Apesar de ter alegado que se trata de sua esposa, o ora recorrido não apresentou quaisquer documentos nesse sentido. Não estando, portanto, demonstrada a origem dos recursos utilizados em campanha, cumpre assinalar a obrigatoriedade de o candidato beneficiado recolher ao Tesouro Nacional a importância envolvida, nos termos do artigo 26 da Resolução TSE 23.463, e aqui aponto diversos precedentes nesse sentido. Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, voto pelo conhecimento e provimento do recurso, de modo a reformar a sentença recorrida para desaprovar as contas de campanha de Pablo Rodrigo Irineu de Alcântara. Em razão da não identificação de recursos financeiros utilizados em sua campanha, impõe-se ainda ao candidato beneficiado a obrigação de recolher ao Tesouro Nacional a importância de R$ 16.660, nos termos do artigo 26 da Resolução 23.463. E é como voto, senhor presidente. Algum pedido de esclarecimento, qualquer dos jogadores? Alguma divergência? Não havendo divergência, eu proclamo o resultado à unanimidade nos termos do voto do relator. Nós temos agora no PJE a revisão de eleitorado, né? Barra do Ibanez. Vou apenas dizer os municípios aqui: Viçosa, Parazinho, Lagoa Danta, Riacho da Cruz, Tabuleiro Grande, Pedro Velho, Areia, Itaipu, Senador Jorginho Avelino, Porto Alegre, João Câmara, São Bento do Norte, Caiçara do Rio do Vento, Caiçara do Norte, Poço Branco, Pedra Grande, Martins, Bento Fernandes, Venha Ver, Coronel João Pessoa, Serrinha dos Pintos, São Pedro, Jardim de Angicos, Jandaíra, Riachuelo, São Paulo do Potengi, Santa Maria, Montanhas, Pacifica, Nova Cruz, São Miguel, Doutor Severiano e Antônio Martins. Aquelas hipóteses, né, excelência, já de homologação, trazer para homologação, né? Aqui nós estamos quase concluindo todos os municípios, apenas alguns processos ainda estão no interior. Todo o processo de revisão foi concluído, alguns processos estão chegando à corte, e esses aqui, como é uma quantidade maior, eu me apressei para trazer a homologação, e antes mesmo de enviar os autos à Procuradora Regional Eleitoral para pronunciamento dela. No entanto, por se tratar de homologação que não tem questão jurídica relevante a discutir, penso que a Procuradora poderá manifestar-se na sessão para efeito de homologação. Então, a palavra. Presidente, senhor relator. O Ministério Público checou com o gabinete e, de fato, não existe qualquer óbice à homologação das revisões biométricas em apreço, porque todas transcorreram com regularidade, inclusive com observância do princípio da publicidade, já que houve publicação dos respectivos editais no Diário de Justiça Eletrônico, com antecedência mínima de 5 dias do início dos trabalhos revisionais. E os atos que noticiavam a ocorrência da revisão foram amplamente divulgados pelos cartórios eleitorais. Restaram atendidas todas as prescrições contidas na resolução de regência do TRE, tendo sido deferidos os pedidos de revisão e canceladas as inscrições em razão de não comparecimento ou por não terem sido comprovadas de forma satisfatória, sido comprovados os vínculos com os municípios. Dessa forma,
já que os procedimentos revisionais transcorreram de maneira rígida, tanto formal quanto materialmente, o Ministério Público Federal, pela Procuradoria Regional Eleitoral nesse Estado, opina pela homologação sem ressalvas. Presidente, então, com base em harmonia com o parecer da Procuradora, eu voto pela homologação de todos os processos de revisão nesses municípios. Os demais jogadores acompanham o voto do relator? A unanimidade, então, homologado nos termos do voto do relator. Não há mais processo em mesa para julgamento. Declaro encerrada a sessão.